A pandemia do Covid-19. O vírus foi identificado pela primeira vez a partir de um surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. As tentativas de contê-lo falharam, permitindo que o vírus se espalhasse para outras áreas da China e, posteriormente, para todo o mundo. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional. Em 11 de março de 2020, como pandemia. Uma pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica. A Organização Mundial da Saúde declarou o fim da Emergência de Saúde Pública Internacional no dia 5 de maio de 2023, apesar de ainda continuar a se referir a ela como uma pandemia. Até 3 de março de 2024, conforme a OMS 774834237, casos foram confirmados em 231 países e territórios. 774.834.237 casos foram confirmados em 231 países, quase 775 milhões de casos, com 7 milhões de mortes, 7.037.007 pessoas atribuídas à doença, tornando-se a quinta mais mortal da história. Os sintomas da Covid-19 são altamente variáveis, variando de nenhum a doença com risco de morte, mas mais comumente incluem febre, tosse seca e fadiga. Doença num estado mais grave e severo é mais provável em pacientes idosos e naqueles com certas condições médicas subjacentes. A Covid-19 é transmitida quando as pessoas respiram ar contaminado por gotículas e pequenas partículas transportadas pelo ar que contém o vírus. O risco de inalar isso é maior quando as pessoas estão próximas. Elas podem ser inaladas a distâncias maiores, principalmente em ambientes fechados. A transmissão também pode ocorrer se os fluidos contaminados atingirem os olhos, nariz ou boca, e raramente através de superfícies contaminadas. As pessoas infectadas normalmente permanecem contagiosas por 10 a 14 dias e podem espalhar o vírus mesmo que não desenvolvam sintomas. Mutações produziram muitas cepas, variantes com graus variados de infectividade e virulência. Várias vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas e distribuídas ao redor do mundo desde dezembro de 2020. A primeira vacina contra o Covid-19 foi desenvolvida pela Pfizer-BioNTech e recebeu autorização para uso emergencial em alguns países no final de 2020. O anúncio do sucesso dos testes clínicos da vacina foi feito em novembro de 2020, marcando um marco significativo na luta global contra a pandemia do Covid-19. Desde então, várias outras vacinas foram desenvolvidas e autorizadas para usos em diferentes países, incluindo vacinas produzidas por empresas como Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac e Sinopharm, entre outras. O rápido desenvolvimento e distribuição das vacinas representam um esforço
colaborativo sem precedentes em escala global para combater a pandemia. De acordo com um estudo de junho de 2022, as vacinas contra a Covid-19 evitaram 14,4 a 19,8 milhões de mortes adicionais em 185 países e territórios de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Outras medidas preventivas recomendadas incluem distanciamento social, uso de máscaras faciais em público, ventilação e filtragem de ar, lavagem das mãos, cobertura da boca ao espirrar ou tossir, desinfecção de superfície, monitoramento e auto-isolamento para pessoas expostas ou sintomáticas. Os tratamentos incluem drogas terapêuticas que inibem o vírus e o controle dos sintomas. Autoridades em todo o mundo responderam implementando restrições a viagens, confinamentos, controles dos locais de trabalho, quarentena e fechamento de instalações. Muitos lugares também trabalharam para aumentar a capacidade de testar e rastrear os contatos dos infectados. A pandemia resultou em instabilidade social e econômica global significativa, incluindo a maior recessão global desde a Grande Depressão. A Grande Depressão foi a crise de 1929, uma crise financeira da história dos Estados Unidos que persistiu até 1930. Isso levou a uma escassez generalizada de suprimentos que foi exacerbada pela corrida às compras, interrupção da agricultura e escassez de alimentos, além da diminuição das emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Muitas instituições educacionais e áreas públicas foram parcial ou totalmente fechadas e muitos eventos foram cancelados ou adiados. A desinformação circulou nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa. A pandemia levantou questões de discriminação racial e geográfica, igualdade na saúde e o equilíbrio entre os imperativos da saúde pública e os direitos individuais. A pergunta é: existiu o SARS-CoV-1? Também conhecido simplesmente como SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, foi um vírus que causou um surto de doenças respiratórias grave entre 2002 e 2003. Este surto teve origem na província de Guangdong, na China, e se espalhou para outros países em todo o mundo, afetando principalmente a Ásia. O SARS-CoV-1 é um coronavírus semelhante ao SARS-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia do Covid-19. No entanto, o SARS-CoV-1 teve uma taxa de mortalidade mais alta, mas uma capacidade de transmissão menor em comparação com o SARS-CoV-2. O surto de SARS foi controlado principalmente por medidas de saúde pública, como isolamento de pacientes, quarentenas e rastreamento de contatos. Desde então, não houve casos relatados do SARS em larga escala. O SARS-CoV-2 é um vírus recentemente descoberto que está intimamente relacionado aos vírus transmitidos por morcegos, pangolins e pelo SARS-CoV. O primeiro surto conhecido começou em Wuhan, Hubei, na China, em novembro de 2019. Muitos dos primeiros casos estavam ligados a pessoas que haviam visitado o mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, de Huanan. Mas é possível que a transmissão entre humanos tenha começado mais cedo. O consenso científico é que o vírus é muito provavelmente de origem zoonótica
de morcego ou de outro mamífero intimamente relacionada. Zoonoses são doenças infecciosas que podem ser transmitidas de animais para seres humanos e vice-versa. Essas doenças podem ser causadas por vírus, bactérias, parasitas, fungos e outros agentes infecciosos. A transmissão pode ocorrer de várias maneiras, incluindo contato direto com animais infectados, ingestão de alimentos contaminados, picadas de insetos vetores, entre outras vias. Existem muitas zoonoses conhecidas, incluindo a gripe aviária e a gripe suína, a febre do Nilo Ocidental, a doença de Lyme, a toxoplasmose, a raiva, o Covid-19 causado pelo vírus SARS-CoV-2. As zoonoses representam uma preocupação significativa para a saúde pública, pois podem causar surtos de epidemias que afetam tanto humanos quanto animais. O controle e a prevenção de zoonoses muitas vezes envolvem medidas como vigilância epidemiológica, vacinação animal, controle de vetores, prática de higiene e segurança alimentar, além de promover uma abordagem interdisciplinar que envolva profissional de saúde humana, veterinária e ambiental. O consenso científico é que o vírus é muito provavelmente de origem zoonótica, de morcegos ou de outro mamífero intimamente relacionado. Apesar disso, o assunto gerou extensa especulação sobre origens alternativas. A controvérsia da origem aumentou as diversas geopolíticas, notadamente entre os Estados Unidos e a China. A controvérsia da origem aumentou as divisões geopolíticas, notadamente entre os Estados Unidos e a China. A primeira pessoa infectada conhecida adoeceu em 1º de dezembro de 2019. Esse indivíduo não tinha conexão com o posterior aglomerado de pessoas no mercado de frutos do mar que foram infectadas. No entanto, um caso anterior pode ter ocorrido em 17 de novembro. 2/3 do aglomerado inicial de casos estavam vinculados ao mercado. A análise do relógio molecular sugere que o paciente 0 provavelmente foi infectado entre meados de outubro e meados de novembro de 2019. O surto inicial. Os primeiros casos suspeitos foram notificados em 31 de dezembro de 2019, com os primeiros sintomas aparecendo algumas semanas antes, em 17 de novembro e 1 de dezembro de 2019. O mercado foi fechado em 1 de janeiro de 2020 e as pessoas com sintomas foram isoladas. Mais de 700 pessoas, incluindo mais de 400 profissionais de saúde que entraram em contato próximo com casos suspeitos, foram posteriormente monitoradas. Com o desenvolvimento de um teste de PCR de diagnóstico específico para detectar a infecção, a presença de Covid-19 foi então confirmada em 41 pessoas em Wuhan, das quais 2 foram posteriormente relatadas como sendo um casal, um dos quais não tinha estado no mercado, e outros 3 membros da mesma família que trabalhavam nas bancas de produtos do mar do mesmo mercado. A primeira morte decorrente da epidemia ocorreu em 9 de janeiro de 2020. O primeiro caso confirmado fora da China foi na Tailândia, em 13 de janeiro de 2020. A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou em 20 de janeiro de 2020 que o novo coronavírus poderia ser transmitido entre seres humanos. Na altura, vários profissionais de saúde também foram infectados. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que era possível um surto mais amplo. Houve também preocupações de se espalhar mais durante a alta temporada de viagens da China devido ao Ano Novo Chinês. Em 20 de janeiro, a China registrou um aumento acentuado nos casos em quase 140 novos pacientes, incluindo 2 pessoas em Pequim e uma em Shenzhen. Em 23 de janeiro de 2020, Wuhan foi colocado em quarentena, no qual todo o transporte público dentro e fora de Wuhan foi suspenso.
As cidades de Wangan e Ezhou, adjacentes ao Wuhan, também foram colocadas em quarentena semelhante em 24 de janeiro de 2020. Nesse mesmo dia, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado na Europa, mais precisamente em França. Em 13 de fevereiro de 2020, após 2 casos confirmados em um condomínio, as autoridades investigaram a transmissão entre pacientes sem qualquer tipo de relação. A suspeita era de que o vírus tinha se espalhado pela canalização de um edifício. Um prédio de 35 andares foi evacuado e mais de 100 pessoas não puderam voltar para casa após a confirmação de que 2 moradores estavam com o vírus. Uma mulher de 62 anos que morava no 3º andar e um vizinho não identificado no 13º andar. No mesmo dia, Robert Redfield, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América, disse à CNN que a transmissão assintomática do novo coronavírus era possível. Redfield disse que uma pessoa infectada que não apresentasse sintomas ainda assim poderia transmitir o vírus a outra pessoa. A expansão global. A partir de meados de janeiro de 2020, ocorreram os primeiros casos confirmados fora da China continental. O primeiro caso confirmado fora da China foi na Tailândia em 13 de janeiro. Após isso, casos da doença foram confirmados no Japão, 16 de janeiro, Coreia do Sul, 20 de janeiro, Taiwan e Estados Unidos em 21 de janeiro, Hong Kong e Macau, 22 de janeiro, Singapura, 23 de janeiro, França, Nepal e Vietnã, 24 de janeiro, Malásia e Austrália, em 25 de janeiro, Canadá, 26 de janeiro, Camboja, 27 de janeiro, Alemanha, 28 de janeiro, Finlândia, Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka, 29 de janeiro, Itália, Índia, Filipina, 30 de janeiro, Reino Unido, 31 de janeiro. E em 15 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus, de uma norte-americana de 83 anos, envolvendo o navio do cruzeiro Westerdam, que tinha um total de 1.455 passageiros e 802 tripulantes a bordo e não estava em quarentena. Vários países asiáticos recusaram-se a deixar o Westerdam atracar em seus portos antes de serem autorizados a desembarcar no Camboja no dia 14 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro, uma mulher japonesa tinha sido infectada com o vírus pela segunda vez. A mulher, que na época tinha por volta de 40 anos, tinha feito o teste pela segunda vez, após ter dor de garganta e no peito. Na primeira vez havia sido infectada no fim de janeiro, ficou internada e recebeu alta do hospital em 1 de fevereiro. Embora esse tenha sido o primeiro caso conhecido no Japão de dupla infecção, infecções reincidentes foram anteriormente relatadas na China. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou oficialmente o surto como uma pandemia. A OMS é composta por 194 países membros e trabalha em estreita colaboração com organizações não governamentais, agências das Nações Unidas e parceiros internacionais para alcançar seus objetivos de saúde global. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, é uma agência especializada das Nações Unidas responsável por questões relacionadas à saúde global, fundada em 7 de abril de 1948.
Sua sede está localizada em Genebra, Suíça. A missão da OMS é promover a saúde para todos e liderar esforços internacionais para combater doenças, melhorar a saúde pública e garantir o acesso a cuidados de saúde de qualidade em todo o mundo. A OMS desempenha várias funções importantes, incluindo coordenação internacional da saúde, atua como um fórum global para a cooperação entre países e coordenação de esforços em saúde pública, incluindo respostas a emergências e pandemias, assistência técnica e orientação. A OMS fornece assistência técnica e orientação para países membros em questões de saúde, incluindo políticas de saúde, estratégia de prevenção e controle de doença e fortalecimento do sistema de saúde. 3. Pesquisa e desenvolvimento de políticas. A OMS conduz e apoia pesquisas em saúde, além de desenvolver políticas e diretrizes baseadas em evidências para abordar questões de saúde global. Normatização e padronização. A OMS estabelece padrões e normas internacionais em saúde, incluindo classificações de doenças, nomenclatura farmacêutica e regulamentos de saúde pública. Capacitação e treinamento. Oferece programas de capacitação e treinamento para profissões de saúde em todo o mundo, visando fortalecer a capacidade do sistema de saúde locais e global. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde classificou oficialmente o surto como uma pandemia. No dia 18 de março de 2020, dando a situação alarmante que a pandemia tinha chegado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista anunciou que iria invocar a lei de guerra e comparou esforços à Segunda Guerra Mundial, fazendo uma analogia ao cenário da Segunda Guerra. No dia 10 de abril, a pandemia atingiu mais de 100 mil mortes no mundo, com o número total de casos ultrapassando 1,6 milhão. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, no dia 15 de abril, o número de infectados pela doença ultrapassou os 2 milhões. No entanto, esse número apenas revela uma parte do total de contágio, uma vez que políticas de detecções variavam entre países, sendo que alguns contavam apenas os pacientes hospitalizados. Em 28 de setembro, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de mortes por Covid-19. Em 12 de outubro de 2020, foi divulgado pela revista Galileu que um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Saúde Pública do Estado de Nevada e da Universidade de Nevada confirmou o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 nos Estados Unidos, sendo esse o quinto caso reconhecido em todo o mundo, o que indicava que a exposição do vírus poderia não trazer imunidade total.